que é uma distribuição normal? Para que serve? Onde usa? Opa. Aqui. Essa distribuição é importantíssima, pois ela possui várias propriedades úteis. É provável que você já tenha visto uma distribuição normal, ou uma distribuição gaussiana em algum momento, em algum lugar. Ela parece com isso. Também é chamada de curva do sino, porque, bom, parece o topo de um sino de metal. Nesse momento, a curva representa medidas de altura de pessoas. Pessoas podem ser baixas, de altura média ou altas, ou qualquer valor entre esses extremos. O eixo Y representa a probabilidade de observarmos uma pessoa muito alta, muito baixa ou em algum valor intermediário. Por exemplo, é relativamente raro encontrar uma pessoa muito baixa, segundo a nossa distribuição. E por isso a nossa curva é baixa nesse trecho do gráfico de sino. Mas é bem mais comum encontrar uma pessoa com altura próxima à altura média, onde o gráfico é maior nessa região. Da mesma forma, é raro encontrar alguém que seja muito alto. Essas duas distribuições representam a altura de humanos em dois estágios da vida, quando são recém-nascidos e quando já estão em fase adulta. Essa distribuição verde representa a altura dos bebês recém-nascidos, e a distribuição azul representa a altura dos humanos adultos. Em média, os bebês têm altura de 50 centímetros, e em média os humanos têm altura de 1,75 centímetros. Distribuições normais sempre estão centradas no valor da média. Só de olhar o gráfico podemos dizer que existe uma grande probabilidade que um bebê recém-nascido vai ter altura entre 40 centímetros e 60 centímetros. Por outro lado, para um humano adulto, é comum ter a altura entre 1,55 e 1,95 centímetros de altura. Você deve ter reparado que a primeira curva da altura dos bebês é bem mais alta que a segunda de humanos adultos. Isso acontece porque existe muito mais possibilidades de alturas para adultos do que para bebês recém-nascidos. Quanto mais opções existem para as alturas, menos provável que qualquer uma delas ocorra. Assim, a segunda curva tem uma base bem mais espaçada que a primeira, mostrando as alturas de adultos com variações bem maiores. A largura da curva é definida pelo desvio padrão. Tcharam! Podemos perceber isso só de olhar para a base de ambas as curvas, que os bebês apresentam pouco desvio padrão e os adultos apresentam muito desvio padrão em relação às suas alturas. O desvio padrão dos recém-nascidos, nesse caso, é de 3 centímetros e o de adultos de 20 centímetros. Conhecer o desvio padrão é útil, pois curvas normais são desenhadas de modo que 95% das medidas caem entre mais ou menos o desvio padrão, ao redor da média. Isso significa que 95% das alturas de bebês vão estar entre 50 centímetros mais ou menos 3 centímetros, e 95% das alturas de adultos serão entre 1,75 centímetros e mais ou menos 20 centímetros. Para desenhar uma distribuição normal, você precisa ter a média das medidas, pois isso localiza o centro da curva, o desvio padrão das medidas, que determina quão larga a curva será. E essa largura da curva também vai determinar o quão alta ela será. Quanto mais larga a curva, mais baixo o seu topo. Quanto mais estreita a curva, mais alta ela será. A curva dos bebês, por exemplo, diz que é muito alta a probabilidade de medir um recém-nascido com mais ou menos 3 centímetros a partir da média. Ao mesmo tempo que a curva dos adultos diz que é muito baixa a probabilidade de medir um adulto com mais ou menos 3 centímetros a partir da média. Muitas coisas têm distribuição normal, como a altura das pessoas, o peso, o tempo médio que uma pessoa toma banho. Você pode tomar banho muito rápido num dia ou muito devagar em outro dia, mas você tem um tempo médio de banho. A distribuição normal é como uma curva mágica que a gente enxerga em um monte de lugares da natureza. E existe um motivo para isso.
E é esse motivo que faz ela ser super útil e super importante em estatística. E spoiler alert, é chamado de Teorema do Limite Central. E eu vou tentar montar um vídeo sobre ele, é bem interessante. E tem no StatQuest, o StatQuest é um ótimo canal. A matemática torna o mundo melhor, estatística é útil, bonito e legal. Enfim, muito obrigado pela atenção e entre no canal do StatQuest para conhecer mais coisas interessantes sobre estatística.